Boa tarde, somos as alunas do curso de Direito da Unibrasil. Eu sou a Laisa, essa é a Isadora e estamos desenvolvendo um projeto de extensão alinhando com a Agenda 2030 da ONU. Nosso objetivo é coletar as dúvidas da comunidade e responder essas questões com os nossos convidados, por meio de podcast para ampliar o acesso às informações. Estamos hoje aqui com a presença do excelentíssimo Valmor Pradilha, nosso professor de Direito de Processo Penal. Obrigado, doutoras Isadora, obrigado, Laisa. Meu agradecimento especial à professora que vem organizando essa atividade, a professora Gislaine, também toda a técnica, Pablo, o nosso amigo Popó. Fico muito feliz em participar desse projeto inovador e que estabelece uma ponte entre a comunidade acadêmica e a sociedade, aqueles que nos trazem as perguntas hoje, né? A gente vai procurar estabelecer esse bate-papo sobre temas do direito penal e do processo penal. Hoje a nossa obrigação aqui, a nossa diversão até é falar sobre lei de contravenções penais. Mas antes de fazer essa imersão, meninas, é importante que a gente situe que nós falamos do processo penal, que é um ramo do direito, é um instrumental poderoso nas mãos do Estado para garantir que todos nós tenhamos condição de viver em sociedade na qual nós nos inserimos, né? E que demanda muitas vezes a intervenção do direito penal e do processo penal como um elemento de equilíbrio social, né? Eu costumo, normalmente, refletir e analisar a seguinte questão. Nós dependemos muito do processo penal e ele é apaixonante por isso, porque sem ele, né, nós não conseguiríamos nos desenvolver, ser felizes, né? A nossa família não teria paz, sossego, nós não teríamos estímulo para desenvolver as nossas potencialidades, né? Amealhar patrimônio, sair na rua simplesmente em tranquilidade. Então, o processo penal nos dá condições para o desenvolvimento de uma vida em sociedade. Então, é muito importante que a gente discuta o processo penal com esse vínculo, né, relativo às perguntas da sociedade, da nossa comunidade local, porque, afinal de contas, a gente precisa entender quais foram as razões que levaram à edição da Lei de Contravenções Penais, qual é o nosso status atual, né? Como o processo penal se apresenta hoje, é aplicado hoje, e quais são as perspectivas de futuro para esse processo penal brasileiro. Então, estou à disposição de vocês, aí a gente vai trabalhar várias questões, perguntas, e eu fico bem tranquilo aqui em me dirigir a vocês, que conheço bem, e espero que seja muito, muito legal o nosso papo. E vamos agora com a primeira pergunta da Bianca, e a pergunta dela é: o que é contravenção penal? Maravilha. Meu nome é Bianca. O que é contravenção penal? Então, contravenções penais, né? As contravenções penais, elas surgem num momento histórico do Brasil com um decreto-lei 3688 de 1941, entra em vigor em 1942. Então, na primeira metade do século XX. E representa, em certa medida, né, a lei de contravenções penais, várias necessidades da sociedade naquele momento histórico. Contravenções penais são uma modalidade de infração penal que, de acordo com um outro decreto, o decreto 3914, também de 1941, diz o seguinte: são aquelas condutas punidas com prisão simples e multa ou multa. Então, a definição de contravenção penal está ligada diretamente à sanção penal que vai ser
que vai ser trabalhada, que vai ser imposta a quem praticar uma contravenção penal. Sim. Agora, a infração penal, pessoal, ela também se divide em outras 2 subcategorias. A primeira é contravenção penal, regida por esse decreto. A segunda é a infração penal de menor potencial ofensivo, que hoje tem como conceito aquela infração que tem pena máxima que não supera 2 anos, e que tem competência do Juizado Especial Criminal, né? São infrações com um patamar de gravidade baixo também. E a terceira categoria de infrações penais são os crimes propriamente ditos, que tem pena, então, de acordo com a legislação, pena superior a 2 anos no seu patamar máximo. Então, contravenções penais são uma parte, né, de todo o nosso ordenamento jurídico penal e processual penal, apenas um recorte dentro das infrações penais que a gente tem. Volto a dizer, elas representam as necessidades daquela época. Em 1941, 42, nós tínhamos Getúlio Vargas sendo colocado na condição de presidente do Brasil. Havia um predomínio das questões de Estado. O Estado se fazia muito presente e exigia de toda a sociedade, né, padrões de conduta, né, padrões morais. Então, você tem crimes contra a paz pública, contra a incolumidade pública. Há um título da Lei de Contravenções Penais que fala da polícia de costumes. A gente tem que entender esse contexto histórico e imaginar que aquilo era adequado à época. Mas o processo penal se desenvolve, né? O processo penal segue o seu curso, como o leito de um rio, e ele, então, passa a desenvolver, como eu disse, mais à frente, a Lei 9.099 de 95, que estrutura os juizados especiais criminais, né, e tratam das infrações de menor potencial ofensivo. Também o Estado se desenvolve e traz com ele o processo penal, e hoje nós trabalhamos até com a ideia de um processo penal negocial, um processo penal que envereda agora para as alternativas de solução de conflitos. Então, o nosso tema hoje, Lei de Contravenções Penais, uma lei, um decreto-lei que ainda está vigente, tem que ser interpretado, né, esse assunto, esse tema, com um novo processo penal que se apresenta, né, inclusive um processo penal que hoje estimula muito mais a ausência de conflito, a não proposição de processos penais e a tentativa de solucionar os conflitos mais graves, é claro, de uma outra forma, né? De uma maneira a, por exemplo, recuperar o prejuízo causado à vítima, recuperar o dano causado ao erário público, formas, então, diferentes de resolver, que não eram pensadas lá em 1941, quando essa legislação entrou em vigor. Mas ela ainda está em vigência. Só que parte da Lei de Contravenções Penais, é claro, passou por interpretação dos tribunais. Por exemplo, o STF reconheceu que um tipo penal em específico, né, que é a vadiagem, né, colocar-se numa condição de ócio, né, deliberadamente, é manifestamente inconstitucional. E é inconstitucional porque, inclusive, é discriminatório. O legislador mesmo revogou outro tipo penal, outra previsão da Lei de Contravenções Penais, que era a mendicância, né? A pessoa, então, numa condição de absoluta vulnerabilidade, necessidade, não pode ser sancionada criminalmente por essa condição que ela ostenta. Então, vejam, os tribunais, em especial o STF, passou a interpretar a Lei de Contravenções Penais. E muitos dos dispositivos, inclusive da LCP, é uma abreviação que a gente segue,
são dispositivos que migraram para outras leis, deixaram de ser tuteladas pela Lei de Contravenções Penais. Por exemplo, nós temos aí situação de dirigir embriagado, né? Hoje nós temos muito isso, né? O trânsito é bem complicado, né? Gera condutas criminosas, lesão corporal no trânsito, homicídio no trânsito, e até a conduta de dirigir sem estar devidamente habilitado foi alçada à condição de crime de trânsito previsto no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Né? Então, deixou de figurar aqui dentro da Lei de Contravenções Penais. Mas, por muito tempo, essa conduta era sancionada por essa legislação. Então, em resumo, o que é contravenção penal? Contravenção penal é aquela conduta que tem revestimento penal, né? Tem tutela penal, uma conduta incriminada pelo Decreto-Lei 3688 de 41, né? 3.688 de 41, mas que tem a sanção de prisão simples e ou multa, né? Então, mais à frente, a gente pode até decompor, falar um pouco sobre essas sanções, o que são, né, para diferenciar bem essa lei. Eu não sei também, não sei se assemelha, mas eu trabalho lá muito com os acordos de não persecução penal. Sim. Eu não sei se por causa que eu acho que contravenção é mais para o juizado e acordo de persecução penal é mais para o criminal mesmo. Não sei diferenciar, não sei se o professor pode falar um pouco sobre também. Dentro dessa lógica nova do processo penal, um processo penal que precisa ser efetivo, um processo penal que precise nos atender adequadamente, porque por muito tempo, né, se utilizou do processo penal como um instrumento, um caminho para o encarceramento em massa de pessoas. O processo penal se desvirtuou ao longo do tempo, e isso não é bom. A gente quer que aquele que praticou um crime grave seja punido exemplarmente, e as condutas criminosas de baixa gravidade ou de média gravidade, às vezes encontrem soluções alternativas por parte do Estado. Então, o Estado foi evoluindo, foi amadurecendo. Primeiro, a gente tem aqui essa situação da Lei de Contravenções Penais, que estrutura para a gente, então, prisão simples ou multa. Né? O fato da Lei de Contravenções Penais não prever pena privativa de liberdade, prever uma multa como sanção, de certa forma, um avanço. Sim. Mas um avanço restrito àquele momento histórico. Aí depois tivemos, né, o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, com a Lei 9.099 de 95. E hoje, né, todas sabem, o pessoal ainda talvez não tenha essa compreensão, mas a contravenção penal é processada e julgada no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. Só que não foi suficiente, né? O GCRIM só tutela as infrações penais de menor potencial ofensivo. Não trata de crimes mais graves, crimes com um patamar de gravidade médio ou maior. Então, o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, a nova redação do chamado artigo 28A do CPP, foi inserida, então, num contexto mais recente, em 2019, onde o Ministério Público pode, então, flexibilizar a obrigatoriedade de propor um processo penal. Chama o indivíduo para uma negociação, propõe uma minuta de acordo, ele recompõe o prejuízo causado, assume obrigações e evita que o processo penal seja instaurado e que gere, com isso, uma sentença penal condenatória, que traz inúmeros efeitos, não só penais, mas extrapenais. Quem aqui absolutamente não imagina que simplesmente responder a um processo penal já não é estigmatizante, rotulante. Imaginem, então, vocês, a possibilidade de uma condenação criminal definitiva. Isso reorienta a vida da pessoa, né? Gera efeitos, às vezes negativos, muito mais severos. Então, o ANPP é um avanço, ainda está evoluindo. A gente ainda tem várias questões que estão sendo discutidas nos tribunais, mas é um bom caminho, né, e complementar. O ANPP não serve para todo tipo de delito, todo tipo de crime, Laisa, Isadora e pessoal.
Crimes graves, e eu não sou abolicionista, eu sou bem moderado. Crimes graves precisam da tutela do Estado, criminal, enérgica, né? Precisam ter responsabilização correspondente. Só que o Estado, às vezes, se perde, né? Ele não tem estrutura suficiente. Então, o ANPP foi um bom avanço. Certo. Podemos seguir para a segunda pergunta? Então, a nossa segunda dúvida é do Alessandro, e ele nos questionou o que é prisão simples. Meu nome é Alessandro. O que é prisão simples? Vamos lá. Alessandro, Laisa, Isadora. Nenhuma prisão é algo, num termo leigo, simples, né? Mas a prisão simples é uma classificação trazida pelo legislador, justamente no decreto que eu mencionei, o 3914, também de 1941. E a prisão simples, ela tem apenas e tão somente um rigor de cumprimento menos severo. Diz o legislador que a prisão simples tem que ser cumprida em um estabelecimento adequado para aqueles que estão submetidos à chamada prisão simples. E aí a gente pode imaginar que, por prever a modalidade de prisão simples, a contravenção penal, né, seria nesse contexto de contravenções penais praticadas, majoritariamente, que o sujeito se submeteria à prisão simples, se dirigindo para cumprir a pena, uma pena normalmente por um tempo muito curto, apenas de 15 dias, um mês, até um ano, um tempo muito curto, ele cumpriria sem rigor penitenciário. Ele teria condição de deslocamento dentro da unidade onde ele estaria recolhido, mas o Estado acaba não se estruturando adequadamente para isso, né? Criando, então, esses estabelecimentos destinados especificamente para receberem aqueles que tiveram uma sanção de prisão simples. Tudo isso para diferenciar a detenção e a reclusão, que são formas, então, de cumprir uma pena mais gravosas, mais rigorosas. Então, dentro de uma escala, a gente teria a prisão simples na base, a menos rigorosa, a intermediária, a detenção, e a mais grave, a modalidade onde, por exemplo, a pessoa tem que se recolher numa penitenciária de segurança máxima, onde ela não tem condição de sair, nem para fazer alguma visita a familiares ou a trabalho, seria a situação de reclusão. Tá? Então, a prisão simples, ela tem essa ideia de um estabelecimento menos rigoroso. Ou, diz a legislação, pelo menos a colocação do indivíduo em uma cela separada daquela cela destinada a quem cumpre pena de detenção ou de reclusão. Então, aquele que está no sistema carcerário, aquele que recepciona o chamado interno, teria que fazer essa classificação. Quem aqui cumpre prisão simples, quem aqui cumpre pena de detenção, quem cumpre pena de reclusão, justamente para ter o lugar adequado a cada um deles. Né? Prisão simples seria, basicamente, um local menos rigoroso, né, no sentido de circulação, de contato com a comunidade externa, de convívio com até mesmo familiares. Tá? Seria mais ou menos nesse sentido. Então, até mesmo por ela ser simples, a gente não pode dizer que ela poderia ser convertida, por exemplo, pelo uso de tornozeleira eletrônica. Aí é que está. Essa é uma questão atual que você nos traz, né? Porque até hoje a prisão simples ela é prevista na LCP, na Lei de Contravenções Penais. E, em parte, a Lei de Contravenções Penais ainda está em vigor. Então, quais seriam as condutas aqui mais comuns e frequentes, onde a gente tem a aplicação no dia de hoje da Lei de Contravenções Penais, e eu vejo isso na prática muito.
eu até destaquei aqui 3 tipos penais da LCP. O primeiro, perturbação do trabalho e do sossego alheios, né? A gente traz na sequência alguns exemplos. O segundo tipo penal, né, seria as vias de fato, quando 2 pessoas acabam, né, tendo um contato físico que não evolui para lesão corporal, não deixa marcas, mas há um contato físico entre ambos, por exemplo, empurrões, pode gerar vias de fato, é uma contravenção penal prevista lá no artigo 21 da LCP. E, por fim, talvez hoje mais comum e frequente também, a prática do jogo do bicho, né, que está inserido dentro dos chamados jogos de azar na LCP. Né, a situação de explorar a sorte, né, para ganho ou perda. Jogo do bicho, né, tão sedimentada na nossa cultura, né, tão contada e falada, o jogo do bicho ainda é uma conduta incriminada. Até quando, não sei, porque a gente passa, inclusive, hoje por uma revolução nesse segmento. Né? A gente tem situações absolutamente novas, como a regulamentação dos jogos eletrônicos online, né? As bets, e isso tudo interfere nesse segmento. Né? Não sei até quando o nosso legislador manterá a conduta, né, no artigo 58 como uma contravenção penal, ou até quando, por exemplo, o STF vai analisar essa conduta e, eventualmente, adotar uma solução alternativa. Mas, respondendo à tua pergunta, e a tornozeleira eletrônica? A tornozeleira eletrônica, hoje, é uma forma, inclusive prevista na própria Lei de Execuções Penais, para o cumprimento de penas definitivas, inclusive, quando o sistema penitenciário, quando o Estado não tem, normalmente, estrutura adequada para colocar o sujeito, por exemplo, no regime que ele tem que cumprir. Isso tem sido muito comum e frequente, Isadora, no cumprimento do regime semiaberto, onde a pessoa teria que cumprir pena em colônia penal agrícola, industrial, né? Tem um rigor de cumprimento de pena também mais flexível, só que o Estado não tem vagas. O Estado não tem condição de alocar esse interno. Faz-se o quê? Utiliza-se, então, a tornozeleira eletrônica, um dispositivo de controle, né? de locomoção, mas também pode ser outro tipo de dispositivo ainda a se criar, mas a tornozeleira eletrônica é, sim, a mais popular hoje em dia, para fins de cumprimento de pena, de execução penal. É o chamado regime, a tornozeleira eletrônica, o semiaberto harmonizado. Né? O semiaberto harmonizado. Nada impede que, no cumprimento de uma prisão simples, derivado ou decorrente da Lei de Contravenções Penais, também se adote, em substituição à prisão simples, essa harmonização com relação à adoção de tornozeleira eletrônica. Né? Seria uma forma, então, encontrada pelo Estado para suprir a falta de condições adequadas para a prisão simples. Gabriel, o menor de 18 anos pode responder contravenção penal? Então, o Gabriel nos traz aqui uma inquietação, né? Alguém que tem idade inferior a 18 anos, né? Uma criança, um adolescente, pode responder criminalmente por contravenção penal, mesmo que a gente tenha essa noção de que a contravenção penal ela se envolve com condutas que têm normalmente penas menores, né? Dias, meses, até 1 ano de prisão simples ou multa. Então, são condutas que, num patamar de gravidade, não seriam tão intensas assim, né? Mas, cuidado. Né? Eu tenho que me voltar ao Gabriel aqui, até porque esse é um assunto que eu gosto muito, e responder, né, essa inquietação de toda a nossa comunidade, dos nossos familiares, né? Você tem uma familiar aqui, você também. Criança e adolescente não respondem perante o Estado por contravenção penal,
ou até mesmo pela prática de crime, né? Nós temos no Brasil ainda este limite, né? A maioridade penal e a possibilidade de ser alcançado, então, pelo direito penal e pelo processo penal, e a LCP está nesse contexto, só se dá depois que a pessoa completa, então, 18 anos. Então, se tem aí 18 anos incompletos, vai ser submetida a todo um regramento especial, específico, uma legislação que nós chamamos de legislação protetiva, que é a do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Essa legislação é extremamente avançada, inclusive num sentido mundial. A nossa legislação é referência e ela normalmente diferencia, né, criança como sendo aquela que tem idade, né, até 12 anos incompletos e adolescente de 12 anos completos até 18 anos incompletos. Essa categoria, então, acaba sendo tutelada pelo ECA e aí, diante de uma conduta que eventualmente se assemelhe a crime, seja considerada, no dizer da legislação, né, uma conduta análoga a crime, vai praticar o que nós chamamos de ato infracional, que vai ser submetido, então, esse ato infracional à análise judicial, claro, vai ter a intervenção obrigatória do Ministério Público, né? O Ministério Público, que também é uma ponte absolutamente necessária com a sociedade, né? Complementa esse nosso trabalho de hoje. Qual é a razão de estarmos aqui, né? A função desse podcast é de estabelecer pontes, vínculos com as dúvidas, as necessidades da nossa comunidade, né? Trazer informação naquilo que a gente puder contribuir. Então, é muito interessante, benéfico e acho muito bonita a iniciativa do podcast, né? Porque ele supera os limites aqui da nossa instituição. Ele vai aos ambientes públicos, traz as dúvidas, a gente discute aqui, né, na medida do possível, sem brigar, né? Mas é absolutamente algo que tem que ser feito. Não. Então, criança e adolescente não respondem por contravenção penal, né? Vamos para a próxima pergunta. A próxima dúvida é do Renan, e ele perguntou se a perturbação de sossego se enquadra como crime ou como contravenção. Então, tá bom. Meu nome é Renan, sou gerente comercial, e sobre perturbação do sossego, se ela é crime ou contravenção, na minha opinião, é uma contravenção. Amigo Renan, você tem toda a razão, né? O Renan, um rapaz jovem, não sei se ele já enfrentou essa situação na vida dele ou não, se vocês também já trabalharam isso em algum sentido, mas a perturbação do trabalho e do sossego alheios é ainda uma contravenção penal muito comum, muito frequente naquele âmbito que é o do juizado especial criminal. Para lá, essas questões são encaminhadas para que tenham, primeiramente, uma tentativa de solução consensual, né, acordada, e, se não for possível, daí uma intervenção e uma decisão judicial. A perturbação do sossego, do trabalho e do sossego alheio, ela pode se dar, né, de acordo com o que diz lá a legislação no artigo 42 da LCP, de diversas formas. A pessoa mesmo pode gerar um barulho excessivo, né? Ela pode se valer de som alto. Quem aqui nunca, né, esteve na praia e o som alto incomodando, até mesmo naquele local público? Quem nunca teve um vizinho que se excedeu numa festa com o som alto? Ou também, né, barulho de obra, por exemplo, que atrapalhe não só o sossego, mas também o desempenho do trabalho, né, de uma atividade profissional. Então, nesses diversos contextos, você pode ter a configuração dessa contravenção penal, né, que é muito comum, muito frequente. E aí é uma história que
que eu já enfrentei. Fui chamado numa oportunidade para atender 2 grupos que viviam em um mesmo condomínio fechado, e a gente tem hoje muito disso, né? Eram casas, mas podem ser apartamentos, enfim, naquele sentido eram casas, uma situação real, efetiva. Eram 2 grupos de jovens, todos da nossa idade, que talvez não da minha, mas da de vocês com certeza. E aí eles tinham uma história. Eu fui chamado para fazer a mediação no Juizado Especial Criminal, porque havia 2 grupos que tinham, né, se atritado em perturbação do sossego alheio. Qual era a alegação? Barulho alto, som absolutamente fora do horário permitido pelo regimento do condomínio, um som excessivo que incomodava a todos, né? E era decorrente de prática musical. Então, você tinha, de um lado, um grupo tocando um tipo de música, com uma banda, e do outro lado, outro tipo de música com outro grupo. Qual foi a minha surpresa, e a do conciliador também, é que a gente chegou lá e os 2 grupos faziam parte, lá no início, da mesma banda. Eles tinham, então, participado, inclusive, de um festival, lá, naquele programa que já nem existe mais, do Faustão. Eles tinham ido à Rede Globo, né, ao Rio de Janeiro, para participar. E a banda tinha acabado, eles tinham dividido o grupo, e uma parte foi, então, trabalhar uma banda, a outra parte foi trabalhar um outro estilo musical. E aí eles entraram em conflito, e isso gerou, então, registros criminais, porque a lei de contravenções penais permite, então, que as partes ofendidas, as vítimas, vão à polícia e registrem, então, né, vai ser aí um termo circunstanciado, né, que é uma forma mais simples de registro, e isso desembocou no JEC, no Juizado Especial Criminal. No início, eram 20 pessoas dentro da sala, 10 para cada lado, e perturbação do sossego alheio, questões e discussões, né, de ambos os lados. No início, a gente não imaginou que fosse chegar a uma boa solução. Mas, Laisa, Isadora, na mediação, na discussão da questão, nós chegamos a acordos, né? Diminuir volume, fazer com que as 2 bandas se tornassem uma só novamente. Foi curioso. E tudo isso porque foi muito engraçado até. Eu levo isso na mente. Um dos meninos da banda A era o estilo de pagode. O menino da banda A gostava muito da menina da banda B. Eles ainda nutriam entre eles um sentimento amoroso, né, um carinho, mas que estava absolutamente refreado e impedido por conta dessa rixa e da perturbação do sossego que ambos registraram. Então, no final das contas, em resumo, só para contar para vocês, os 2 se abraçaram, lá se beijaram, reataram em plena sala de audiências, a banda voltou a existir e a perturbação do sossego alheio, né, foi arquivado com um acordo exitoso, né, ao final da audiência. Mas essa situação acontece muito. A última que eu peguei foi de perturbação do sossego alheio, mas por conta de latidos de cães, né? Então, isso incomodava toda uma vizinhança, cães que saíam e faziam a sua festa, enfim, e isso gerava um volume excessivo, perturbação. Então, isso tem que ser, né, equacionado, trabalhado, mediado, porque a nossa sociedade impõe convívio, né? A gente tem que se relacionar, né? Não pode ser assim, tudo a ferro e fogo. Sim. Mas há situações que realmente há um exagero, há superação de limites, né, civilizados, enfim, e a gente daí precisa, muitas vezes, ter esse papel dentro do GCRIM,
né? E aqui com essa contravenção penal, que ainda acontece e acontece muito, né? Sim. É isso aí. Vamos então para o encerramento. Nós gostaríamos de agradecer imensamente o professor Valmor, que esteve aqui conosco essa tarde, respondendo as dúvidas aí da comunidade e também nossas individuais, né? Nos trazendo esses esclarecimentos. Creio que acrescentou muito individualmente para cada um e creio que também para quem teve essas dúvidas aí participou com a gente. Gostaria de reforçar, então, também o compromisso dos alunos, né, com esse projeto da Unibrasil, que é uma matéria de extensão aí, com a unidade 2030 da ONU, e a professora Gislaine, que nos apoiou e está aí conosco nesse projeto. Maravilha, eu agradeço mais uma vez o convite que humildemente me foi dirigido por vocês, a nossa conversa na tarde de hoje. Agradeço a toda a organização, em especial o acolhimento da professora Gislaine. Tenho convicção e certeza de que esse projeto de podcast, ele é atual, moderno, né? Ele comunica com aquelas camadas da nossa sociedade que precisam, muitas vezes, ter aí esses diálogos. Então, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. A gente está no início desse percurso e desse caminho, mas eu já me coloco à disposição para tratar outros temas e até para desenvolver também esses rumos do processo penal, né? Hoje falamos um pouco de lei de contravenções penais, ela pode ainda ser trabalhada em muitos outros sentidos e eu estou sempre à disposição de todos. Agradeço, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.